Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Código Imobiliário. Eu sou o Rodrigo Ferreira e vou dividir esse espaço aqui, esse bate-papo, hoje com Fernando Nakashi, mais conhecido como Vieira, e Tomás Figueiredo. Como vai, pessoal? Tudo bem com vocês? Tudo bem aí com vocês? E hoje a gente tem um convidado bastante especial, né, Tomás? Que presença aqui, quanta honra, que presença ilustre aqui receber esse convidado. Hoje o bate-papo vai ser sobre imóveis e construção de altíssimo padrão. Exato. Eu estou muito feliz mesmo que quando eu fiz o convite para ele, mais que um parceiro de negócio, é um amigo que me recepcionou muito bem na cidade dele quando eu fui lá conhecer. Então não poderia ser diferente aqui. Engenheiro, diretor de um dos maiores grupos do país, na verdade do maior grupo de capital fechado do país, do segmento da construção civil, com mais de 460 obras entregues, residenciais, 370 industriais, tem até que ler esse currículo aqui, mais de 3.500 colaboradores no grupo. Meu grande amigo Rogério Fabiano, seja bem-vindo, viu? Ô Vieira, obrigado aí Rodrigo, Tomás pelo convite, né? Uma satisfação a gente participar de programas como este, que falam do mercado que a gente atua e que a gente gosta, né? E também infla um pouquinho o ego quando vem e tem apresentação, assim, a gente faz se sentir importante com a apresentação dos colegas. Mas é. Engraçado, esse tom aqui dele, dessa humildade toda, é o tom da empresa inteira. Depois até eu quero falar um pouco sobre isso. Essa serenidade, né? Essa confiança, essa tranquilidade, que bacana. Eu acho que isso faz parte um pouco do sucesso deles, né? E falando nisso, Rogério, vamos começar, né? O Grupo Plaenge, né, como eu já falei, né, é o maior grupo de capital fechado do segmento da construção civil no país, reconhecido nacionalmente, um grupo de peso verdadeiro. E você hoje, diretor, cuidando da Regional Campinas, Mato Grosso, né? Fala um pouco da estrutura organizacional do grupo, como é que vocês trabalham lá, como é que funciona? Então, Vieira, contar um pouquinho da história da Plaenge aí para quem não viu. Nós estamos novos aqui em Campinas, né, desde 2019, mas é uma empresa que já vem com uma bagagem aí de 50 anos. Ela foi fundada em 1970 por um engenheiro industrial, o Ézaro Fabian. Teve algumas ondas de expansão que depois a gente pode comentar. E nós fomos crescendo sempre organicamente e em cidades diferentes, né? Então, a Plaenge é uma empresa que veio do interior, nascida de Londrina, começou muito simples, começou numa sala alugada, o telefone era compartilhado com o dentista, porque não tinha linha telefônica naquela época, então um amigo dentista que era mais estruturado emprestou o telefone para ser a referência da construtora, e o Ézaro nasceu com um sonho muito forte de fazer uma empresa que fosse do jeito dele, que pudesse ser ética desde o princípio em todos os seus relacionamentos, e assim ele construiu essa cultura forte que a empresa atua hoje. Que bacana, né? Os caras são muito feras. Eu tive o prazer de conhecer o seu Ézaro também, o Fernando, toda a equipe, né, lá, e foi muito legal. E como eu falei, né, a parte da humildade, a primeira vez que eu tive contato com uma pessoa da Plaenge foi o Daniel Turquete, virou também um grande amigo, hoje está em Curitiba, né? Sim. E ali eles abriram, quando eu liguei para ele, eu falei, poxa, você é da Plaenge, vocês estão vindo para Campinas, assim assado, ele chegou e falou assim, eu vou no seu escritório fazer uma visita. Isso foi em 2017, talvez. Lançamos o Vitra, acho que 18. Vitra 19. 19, então foi 18 que eu falei com ele, 19 lançamos o Vitra. Mas em 18 ele chegou e falou para mim, eu vou lá fazer uma visita. E fez uma visita, pediu licença, ou seja, a empresa pediu licença para entrar na cidade, né? E depois, conhecendo a equipe toda de Londrina, e a gente vê que essa humildade está espalhada em todos. Orgânica. Exato. Rogério, e deixa eu perguntar uma curiosidade, estudando, lendo sobre o grupo Plaenge. Ele não começa no setor residencial. Como é que foi esse começo? Então, o Ézaro, ele veio fazer faculdade aqui em São Paulo, né? Fez engenharia industrial, então ele tinha muita veia industrial. Pegou uma primeira obra comercial, quando estava no começo de carreira, que foi uma gráfica, e logo na sequência ele teve a oportunidade de ter contato com o pessoal da Coca-Cola,
ajudou a Coca-Cola a se instalar no norte do Paraná, né? Procurou terreno, enfim, participou da concorrência que foi feita. E como ele tinha essa veia industrial e era o único na cidade, ele conseguiu aprovar com a Coca-Cola um plano de acelerar a obra e de mudar algumas coisas em canteiro e na própria fábrica, sugerir algumas mudanças, e ele conseguiu pegar esse contrato pela veia inovadora que ele tinha e pela vontade de fazer bem feito, que já vem nata dele, né? E deu certo, conseguiu pegar, depois de muito esforço, a obra, concluiu a obra dentro do prazo antecipado que ele tinha prometido, e foi um sucesso, né? Isso foi lá em 1973. De 1973, a última fábrica que a Coca-Cola construiu na América Latina foi no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, uma obra de 52 mil metros quadrados, indústria 4.0, construído pela Plaenge. Então aí eu não falo que até 2023, porque a última acabou em 2019, foi entregue em 2019, né? Uma obra lindíssima. Então, ter a Coca-Cola no portfólio da empresa como um parceiro mais longo que a gente tem da história é muito, muito forte, né? E muito gratificante para essa cultura de criar amizades dentro do ambiente de trabalho e focar com seriedade e fazer a coisa a longo prazo, né? É quase um ISO, né? Um certificado, é uma qualificação que é para ostentar e com muito orgulho, né? E daí como é que acontece essa migração pro ramo residencial? Então, como obras industriais não são obras que aconteciam com tanta frequência, ele viu uma oportunidade de utilizar aquela mão de obra especializada que ele tinha em fazer algo que fosse mais contínuo, né? E que dependesse mais dele do que de ser contratado. Então, ele se lançou o desafio e construiu o edifício Olga, em Londrina. O primeiro edifício que a Plaenge entregou foi em 1974, daí, né? Ano que vem vai estar completando aí 50 anos do primeiro edifício construído na Plaenge, né? Interessante depois que muitos membros da família moraram no edifício Olga. O pai do Ézaro foi morar no apartamento, e daí passou muita gente que hoje trabalha na Plaenge no primeiro edifício que a construtora fez, né? Que bacana, que legal. E eu não sei se vocês concordam ou não. Eu imagino que a exigência de uma Coca-Cola ou de qualquer outra planta industrial seja altíssima. E uma vez que você consegue qualificar esses funcionários para edificar uma planta dessa, automaticamente você eleva esse padrão também na construção residencial. E isso hoje, o nível de uma obra da Plaenge é um grande diferencial dela, de uma maneira que qualquer plantão de vendas da Plaenge, qualquer divulgação, qualquer produto da Plaenge, a gente consegue ter uma percepção realmente de um produto distinto no mercado. Quando você comercializa, Fernando, quando eu acho que você tem essa mesma sensação, não tem isso daí? Que você está trabalhando realmente com um produto top de linha, com uma questão diferenciada, né? Você não tem dúvida, né? É uma coisa que você vende sem dúvida nenhuma do que vai ser entregue, como vai ser entregue. E mais ainda, no meu caso ainda, eu trabalhei, além de lançamento do grupo, a gente trabalhou em sessões de direito. Nós conversamos recentemente sobre esse assunto, sobre sessão, e fui hiper bem assessorado por eles. Aí você pega a empresa que... Parece que a gente está falando, está puxando sardinha porque o convidado está aqui do lado, mas não é. Você pega um grupo gigante, do tamanho da Plaenge. E como qualquer empresa, você tem coisas, detalhes pontuais que têm que ser resolvidos, né, em cada uma dessas praças, né? Na maioria das empresas, tudo isso fica centralizado na matriz, que é em determinada cidade, aquele 0800 e tudo mais. Eu percebi que no grupo você trata as peculiaridades setoriais, regionais, dentro das próprias regionais. Você me perguntou no começo de gestão e eu fugi da pergunta, né? Vieira, me distraí. Eu dei um jeito de voltar para ela, você então percebeu? Tá bom, coisa boa. puxou bem. A gente tem a crença e aprendeu saindo da sede muito cedo, né? Em 83, na década de 80, a gente teve a primeira expansão territorial, que foi para o Mato Grosso.
E como foi a ida para o Mato Grosso, né? A gente estava conversando antes aqui da ida para o Chile, mas para ir para o Mato Grosso, a Industrial pegou uma indústria de cana-de-açúcar em Barra do Bugres, e para ir para essa cidade no interior do Mato Grosso, divisa com Goiás, tinha que passar por Cuiabá, né? E daí se viu uma oportunidade lá em 1983, bastante campanha para a ocupação lá do Centro-Oeste, há alguns anos atrás, e a cidade emergindo. Então a Plaenge foi em 1983, né? Esse aprendizado mostrou que algumas coisas poderiam ser centralizadas, mas numa época que você não tinha uma comunicação fácil, você não tinha, né? Verdade. Você não tinha nada do recurso que você tem hoje. O nosso, mas daí se aprendeu que as decisões do mercado imobiliário são sempre locais, né? Não adianta você querer fazer um empreendimento em Campinas com as características que eu tenho em Cuiabá, com as características que eu tenho em Londrina. São mudanças sutis, mas são mudanças importantes sob o ponto de vista de quem vai comprar, né? Então a gente teve esse aprendizado durante a década de 80. Logo na sequência, a Plaenge foi para Campo Grande. Então daí já não era mais eram 3 cidades para se cuidar, e foi se criando uma estrutura horizontal de comando, né? Legal. O Ézaro, ele nunca quis, acho que lá no passado nem existia a palavra CEO, mas ele sempre foi antagônico à ideia de presidência, né? Ele pegou os 2 primeiros funcionários de maior confiança que ele tinha, transformou em sócios da empresa, lá na década de 70 ainda, né? Então, o diretor, o que hoje ainda é diretor financeiro nosso, o Roberto Melquiades, ele foi quem datilografou o contrato social, né? Datilografou. Então você vê como mas é legal essa relação, né? E o engenheiro, um outro engenheiro, o Dr. Mário Numata, foram transformados em sócios da empresa, e depois o Evaldo, um irmão do Ézaro, acho que 7, 8 anos mais novo, também virou sócio da empresa, e sempre foi uma decisão em colegiado, né? Com o passar dos anos, com a expansão de mais cidades, e com a necessidade de um maior número de pessoas na direção da empresa, foi se criando essa estrutura horizontalizada. Então hoje a gente tem o Ézaro, hoje participa do conselho, daí são 6 diretores da área residencial e um diretor da área industrial. E as decisões são colegiadas, a gente se reúne com muita frequência, né? Hoje com tecnologia está muito fácil de fazer reunião, de conversar olhando no rosto, enfim. E as decisões são, à medida que vale a pena, são tomadas de maneira corporativa, né? E algumas outras decisões são tomadas na ponta, com bastante autonomia de quem está na ponta decidindo produto, decidindo lançamento, velocidade. Que legal, você consegue então ter essa centralização nas regionais, né? E não existe, você vê que não existe o Ctrl-C, Ctrl-V, então, como você falou, né? Pegar o produto daqui, replicar ali, não. Cada um é muito particular, bem como os executivos que atuam nessas áreas. Eu acho que está no DNA não repetir, né? Como a gente quer, né? Para você buscar inovação e buscar inovação sempre, se você partir do pressuposto que você vai repetir alguma coisa, você já está se matando, né? Então a gente olha um produto como sempre olha ele como único, né? Tem uma expertise de como fazer, de como conceber, de como conceituar, tem a expertise de como lançar, que funciona diferente em cada cidade, porque a gente tem que se moldar a cada cidade. Mas o produto em si, é raríssimo você achar torres iguais da Plaenge numa mesma cidade. Você está vendo? Principalmente nós aqui, né? Somos empresários, né? Então, eu tenho o Andrade Vieira, vocês são os sócios proprietários da TFF. E você, empresário, que acha que sua empresa é foda, que é boa, que é isso, o maior capital da empresa são as pessoas.
são as pessoas que fazem parte da, independente do ramo que você está. Você está na construção civil, você está na venda, você está na advocacia, correto? E eu acho não só isso, na verdade, né? É não ficar confortável numa zona de conforto. Exato. É você procurar sempre o quê? A inovação. Exato. E é a inovação que traz essa mudança, que traz essa inovação. São os incomodados que transformam o mundo. Isso é uma coisa muito legal, né? Sem dúvida, porque se você não tem esse time comprado, engajado no objetivo primário, que no caso foi no nosso fundador aqui, ou na nossa ideologia como gestores, você não tem esse time comprado, engajado, você não vai a lugar nenhum. Você pode andar, subir alguns degraus, mas você vai cair. Aí você pega 30 anos de Plange. Eu entrei em antes do estágio, tenho 23 de profissional e mais 2 anos de estágio. Então, bodas de prata já. Olha lá, bodas de prata. Aí você conversa com a advogada, tem lá 14 anos. Aí você conversa com o outro, tá? Tem 20 anos. Gladstone, 4 anos. Reinaldo, Jackson, todos os caras aqui, tô falando da operação aqui de Campinas, né? Ou seja, todo mundo que entra não sai. Embora em Campinas a gente tenha 4 anos de existência, né? Tem um corpo assim, tem acho que pelo menos umas 4 pessoas que estão há mais de 10 anos na empresa. Olha aí. Né? Então a gente, quando se decide ir para uma cidade nova, né? Nós passamos por alguns processos de expansão. Assim, na década de 80, foi para Cuiabá e Campo Grande, no Mato Grosso. Na década de 90, a gente expandiu para a capital tô confundindo com a data aqui. No ano 2000, a gente foi para Curitiba na área residencial, apesar de já ter um escritório da Industrial em Curitiba, né? Daí foi para Curitiba, Maringá, e agora, na década aí de 2010, expandimos para Chile, Joinville e, mais recentemente, para Campinas, São Paulo. Então, foram crescimentos orgânicos. E para ir em cada cidade dessa, assim, manda um executivo antes, conhece a cidade, né? Sente a cidade, pede, como você falou, né, Vieira? Gostoso ouvir isso, né? A gente pede licença para a cidade. Foi verdade. Porque eu acho que esse jeito foi na primeira ida do Ézaro ao Mato Grosso. Ele teve uma recepção que não conta muito para as pessoas, mas ele ouviu de um dos figurões da cidade e falou: olha, nós não queremos a Plange aqui. A gente não gosta de gente de fora. Olha isso. E falou que ele começou assim um almoço. Ele falou que o Ézaro falou que ele se sentiu muito tranquilo. Ele almoçou, não tocou mais uma palavra com a pessoa. E na saída ele falou: olha, a gente acha que tem competência para se estabelecer aqui. Que legal. Né? Sem ser arrogante, mas daí foi construindo a história no o Mato tempo Grosso. Consolidou isso, né? Agora nós vamos fizemos já 40 anos com a presença em Cuiabá, a primeira expansão fora da sede, né? Até a gente fez um roteiro aqui para seguir, mas não tem roteiro, porque o papo tá gostoso, né? Até eu ia perguntar, né, por que Campinas, né? Porque entrando nesse assunto aí, né, que pedindo licença, né, abre aspas, pedindo licença para a cidade, eu como campineiro, eu acho que os dois vão concordar comigo aqui, que também são campineiros, nós somos chato. O campineiro é chato, o campineiro é difícil, ele é exigente, vamos falar assim, falar melhor, né? É exigente. Então, tem a ver isso, você ter vindo primeiro para Campinas, ou seja, para a primeira cidade do Sudeste, ok? Primeira cidade do Sudeste. Por que Campinas? Por que não foi para São Paulo? Por que não foi para outras cidades? Campinas é porque a qualidade dela de ser mais exigente, vocês vieram para cá ou não? Eu acho que o primeiro choque assim foi a gente ter tido a coragem de sair do interior do Paraná e ir para a capital, né? Que o curitibano é bem semelhante ao campineiro nessa fama, né? E eu acho que é um desafio pela qualidade que se exige, é desafiador, né? E para vir para uma região tão rica como Campinas e tão competitiva, com o plano também de ir depois para São Paulo, né? O que a gente fez foi estudar, né? O campineiro é difícil por quê, né?
O que ele gosta no apartamento, o que ele não gosta. Teve uma discussão bem grande, a gente olhava para o mercado de São Paulo e falava, bom, as construtoras entregam um apartamento no osso, que a gente chama, sem acabamento, porque o cliente é exigente. Isso nos vendiam essa ideia, né? O cliente é exigente e ele gosta de colocar o próprio acabamento. E nós lá no Sul, assim, com muito, muito capricho com as coisas, a gente falava, poxa, mas se eu estou me propondo a entregar um ambiente para a pessoa morar, eu quero entregar ele completo, né? Eu quero que o cliente chegue no salão de festas, que ele possa fazer festa no primeiro dia. Sim. Então a gente entrega lá com prato, com talher, com copo, com ar-condicionado funcionando, E por que o apartamento seria diferente, né? Então, acho que foi desafiador Campinas para a gente aprender um pouquinho do público de São Paulo, como fazem inúmeras empresas, né? Como a gente vê teste de produtos com o campineiro e, sim, passou o crivo de Campinas, você consegue expandir. Como a gente tinha passado pelo crivo de Curitiba e deu certo, a gente resolveu bancar esse desafio aí, Vieira. E foi bem bacana, né? Você vê que o mercado hoje, nas pesquisas, o campineiro falava, olha, eu gosto do meu acabamento, mas se eu recebesse tudo pronto, sim, ia ser muito melhor, né? E a gente fez isso e foi de muito sucesso, né? O primeiro lançamento aqui, o Vitra, foi muito bem aceito. Vocês subiram a régua, né? Subiram a régua do mercado. Rogério, até vamos falar, já que a gente falou bastante da empresa, vamos falar agora do produto, né? Que é o que o consumidor aí gostaria de conhecer. Eu tive a oportunidade, fui convidado pelo Reginaldo para uma reunião lá na sede, né, na Rua Maria Monteiro, é isso? Isso, na Maria Monteiro. Maria Monteiro, qual que é o número? 1675. 1675, olha lá, pessoal, que tiver interesse pode ir lá comparecer para conhecer os produtos. E é uma experiência diferente, a gente entra, existem as maquetes com o próprio empreendimento em miniatura ali, você se sente dentro daquela experiência, daquele ambiente, né? É uma coisa diferente, né? Porque a gente já acompanha o mercado aqui há muito tempo. Uhum. E as construtoras antigas, né? Te dava a chave, olha, hoje é a entrega da chave. Só que você entrava no apartamento, o apartamento não tinha nem piso. Malemar, pia, né? E a experiência que eu vivi lá foi maravilhosa, foi diferente, porque quando você entra no próprio apartamento modelo, eu me sentia num lugar já pronto para dormir ali, né? Uhum. Praticamente era chegar com a roupa do corpo e se instalar. Esse modelo, né, de proposta para o consumidor, que é já entregar o apartamento com acabamento, como que existe um momento onde vocês chamam o cliente para escolher? Isso já é previamente feito na compra? Só para a gente passar essa experiência para o consumidor, como que é, Rogério? Então, Rodrigo, acho que ao longo dos anos a gente foi aprendendo com o tempo isso, mas sempre querendo. Hoje se fala muito, vamos entender a dor do cliente para resolvê-la, né? O modelo que a gente segue hoje, o que a gente aprendeu foi, eu vou fazer, cada cliente tem um gosto peculiar que é só seu. Então, a gente escolhe produtos neutros para o empreendimento, para os acabamentos do empreendimento. Então, normalmente eu escolho um tom de cada cor para o cliente durante a construção, após a compra, falar, eu quero um piso que seja um pouquinho mais quente, prefiro uma coisa mais amadeirada, eu prefiro uma coisa mais... E entendendo esse desejo do cliente, isso. Também essa personalização. Então, desse desejo... assessorado por profissionais. Sim, a gente tem uma equipe lá que a gente monta, os nossos arquitetos, o pedido permitam que o cliente realize o sonho dele a partir de uma base muito bem feita, né? Então, a gente capricha muito na escolha dos materiais, e dá para o cliente a opção de tons de cores
que mais agrade a ele e ao arquiteto dele, que depois entra com a decoração, né? Então, a gente permite, a gente entrega uma base boa, para o cliente depois poder montar aquilo que mais lhe convier, né? A gente estava falando um pouquinho antes de inovação, então se eu pegar lá, em 90, nós criamos no mercado a expressão de plantas flexíveis, que foi uma baita de uma inovação na época, porque quando o cliente entra no apartamento nosso, ele olha aquilo como se aquilo fosse desenhado para ser daquele jeito. Mas, no fundo, ele tem um apartamento de 2 quartos, de 3 quartos, de 2 suítes, de 3 suítes. Esse sistema de plantas flexíveis, o que a gente queria, o nosso desejo, era assim, como eu resolvo a parte estrutural do empreendimento e como eu resolvo a parte arquitetônica para cada opção ser aquilo que ela desejou ser sem cicatrizes. O que eu chamo de cicatriz? Quando você entra no empreendimento e no meio da sala tem uma viga aparecendo, porque o andar de cima tem um quarto, uma parede, a gente não queria isso. A gente queria que cada apartamento fosse único. Então, legal, se estudou todo um jeito de construir, e isso foi patenteado pela Plaenge, era uma marca registrada, plantas flexíveis, era uma coisa que só a gente podia usar durante vários e vários anos, e isso depois virou tendência no mercado, mesmo a gente saindo do interior. Eles dizem que é melhor você copiar uma coisa bem feita do que inventar uma coisa ruim, né? Exato. Isso é muito curioso. Exato. Um exemplo aqui mesmo. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, a questão da vaga para o carro elétrico, né? A vaga individual lá para o carro elétrico. É uma tendência, já nem é mais tendência, uma necessidade já, daqui a pouco está todo mundo, né, nessa pegada, né? Então acho que é fundamental você lançar um produto, ainda mais nesse tipo de produto, com esse atributo. Para mim isso é ponto. Posso estar errado, mas eu acho que eu não estou. O primeiro produto, ou um dos primeiros que eu vi em Campinas com a vaga de carro elétrico, foi um produto Sartoria, aqui no Taquaral. Só que é uma vaga coletiva. Tá. Que não vai resolver a demanda, né? Não vai resolver a demanda. Poderia ser bom isso, na elaboração do projeto, nós estamos falando numa entrega que já foi há poucos anos, tudo bem. Mas o primeiro produto com individualização de vaga para carro elétrico, para cada unidade, etc., foi o Vitra, em Campinas. E eu lembro muito do Daniel Turquette falando da dor, da dificuldade da elaboração do projeto junto à CPFL, que nós leigos achamos que é fácil. Não, ligar para... Não, pô, é complicado pra caramba. É o dimensionamento de toda uma rede desde a rua. Exato. Né? Eu falei, pô, e daí um dia ele me pegou e me explicou, falou, cara, você não tem ideia. E nós que desenvolvemos o projeto para eles, assim, é assim que se faz, ok? E hoje nós temos outros incorporadores fazendo essa questão da vaga, mas seguindo a tendência que vocês criaram. Eu não sei se vocês têm a mesma sensação, mas se fala muito em experiência do cliente. Mas quando a gente observa todo esse conceito da Plaenge e todo o tempo, desde a aquisição do imóvel na planta até essa entrega acontecer em torno de uns 3 anos depois, eu acho que é mais uma jornada, né, Rogério? A gente pode chamar assim de uma jornada do cliente, desde aquela ideia, desde aquele sonho assinando o contrato, até realmente a festa de entrega, o recebimento das chaves. Eu vejo um cuidado muito grande da Plaenge nesse sentido. Tem um arquiteto nosso que fala assim, cada terreno tem a sua inspiração e o seu produto certo para ser implantado, né? E de fato a gente vai buscando inspiração num monte de nuances, né? Se eu quero fazer um empreendimento mais urbano, né? Como é o Vitra, né? O Vitra é todo moderno, com bastante vidro, bastante espelho, tem lá a garagem com piso epóx, né? Que ficou, acho que é o primeiro empreendimento residencial em Campinas. Que foi um upgrade que não foi vendido isso. Quando nós vendemos, ninguém falou que ia ser epóx. Resolveram fazer, vamos fazer um plus a mais? Exatamente, né? Então, o Vitra tem esse ar de moderno, né? Se a gente pegar o último lançamento agora do grupo, que foi o TAI da Vanguard, é um produto que o conceito dele era ser um resort urbano. A gente tinha, né, o arquiteto, quando veio visitar aqui a obra, falou, nossa, essa área verde que tem aqui, a gente tem que aproveitar de alguma maneira.
Teve viagens internacionais, o grupo foi para Dubai, e eu lembro de eu e o Daniel, né, o Daniel Turquette, que deixou uma passagem muito bonita aqui em Campinas, a gente olhando uma piscina de borda infinita, nossa, isso aqui naquele terreno, olhando para aquelas árvores, né, e daí a gente faz meio briefing junto com a arquiteta, e hoje você vê que o produto ficou muito impactante, assim, quando ficar pronto eu acho que vai ficar muito super top. encaixado. Quando vocês pensarem em expandir para a Europa, Estados Unidos, considerem me contratar, tá bom? Porque bora lá. Em loco. Sim, não, claro. Loco, sem problema nenhum. Precisar, eu mando no currículo, tá bom? O Ezero fala que a cabeça, o Ezero, ele tá com, se não me engano, ele é de 38, não, de 40 ele é. Então faça a conta aí, que engenheiro só sabe fazer conta de calculadora agora. Mas o Ezero fala que a nossa cabeça de expansão, ela nunca pode morrer, porque é isso que move a empresa e que põe as pessoas. Então, Vieira, quem sabe, você... Não, eu já levantou a mão. Já aqui, levantou. Porque tem que ser um pouco, tem que comprar a ideia e tem que ser um pouco nômade, né? Porque ele já falou, as cidades que ele morou, por onde ele passou e por aí, vamos embora, né? Então, se precisar de alguém, se ninguém tiver muito empolgado para ir lá, você já me chama. Nós vamos. Então, vamos embora. Bora lá. Mas aproveitando aí o gancho do Tai, Isso. além de estar numa excelente localização aqui da cidade, com aquela mata ali atrás, né, que você tem uma experiência de estar na piscina com uma mata pela sua visão, tem para todos os gostos, porque um andar, ele comporta apartamento de diversas metragens, então o consumidor ele chega aqui, eu não quero muito grande, eu quero aquele médio. Ele tem opção naquele andar que ele quer, não é aquele caixotão padronizado de todos os andares. Isso aí é uma experiência inovadora para o consumidor, é uma coisa muito interessante. Sem dúvida. E já que você tocou da bola do Tai, acho que daqui a pouco a gente pode falar um pouco do produto. A gente acabou de ter um lançamento, né, que foi sensacional. Mas antes de entrar nisso, vamos falar da Vanguard, porque a gente está falando do Grupo Plan-Eng. A Vanguard é uma empresa do Grupo Plan-Eng. Eu fui, conheci, eu tive a minha experiência. Mas eu quero que você fale um pouco. Então, 2004, 2005, nós começamos a ouvir muito que o Brasil ia atingir o grau de investimento, né? Era uma coisa que era muito, muito falada, tinha tendência a moeda tinha sido estabilizada já há algum tempo, taxa de juros era uma coisa que estava baixando, né? A gente já chegou a trabalhar com taxa de juros de 25%. Sim. Enfim, estava estabilizando. E daí os diretores mais experientes na época falaram, vamos ver o que aconteceu no mundo em países que sofreram ou que atingiram esse grau de investimento. O que acontece no mercado imobiliário quando isso... né? Qual que é a transformação que isso vai trazer? E foram feitas viagens, então, na época, a Espanha era um país que já fazia 20 anos que tinha acontecido isso, o México estava há 5 anos com grau de investimento, e o Chile estava há cerca de 10 anos com grau de investimento. E o que a gente viu foi a base de clientes, né, muito grande, em função de um financiamento mais longo, né? Não sei se vocês lembram, voltando aqui, quem é mais antigo, antes, para a gente comprar um carro, você tinha que pagar à vista, fazer o pedido e esperar 4 meses, né? Já ágil, né? E com apartamento, eu acho que foi o mesmo movimento do que aconteceu, que casais jovens, recém-formados, recém-ingressos na vida profissional, teriam condição de já comprar um imóvel no começo da vida, o que não é sonho para o brasileiro fazer isso, né? Mas nós queríamos, então, criar um produto que atendesse essa demanda, mas um produto que tivesse o mesmo padrão de qualidade que o Grupo Plan-Eng, que a Plan-Eng tinha, né? Então, o nome Vanguard foi para trazer uma ideia de estar à frente do tempo, de criar produtos inovadores, e assim nós fomos buscando inspiração, buscando de uma forma bem determinada, entender o que ia acontecer com esse novo público. E a Plan-Eng foi a primeira empresa do Brasil, das grandes empresas, a lançar essa outra marca, mas com viés de manter a qualidade, que eu acho que isso ninguém fez no Brasil. Hoje a gente vê outras
viu depois, né, 2007, 2008, foi uma expansão muito grande do mercado imobiliário. A gente viu empresas consolidadas lançando uma segunda marca, mas com o espírito de ser uma segunda marca. Segunda linha? Segunda linha. Exatamente, uma segunda linha, né? E a Vanguard, ela nasceu para ser uma segunda marca com uma linha tão equivalente em qualidade como a Plaenge, né? Então, é um diferencial muito, muito forte. Ela é reconhecida nas demais cidades, tal qual a Plaenge é, né? E internamente a gente gosta de fazer o comparativo de que se a Plaenge fosse uma BMW, a Vanguard é um Mini Cooper, né? Então, com toda a qualidade, mas atendendo um público mais jovem, um público com espírito mais jovem, né? Enfim, e também fomos muito, mas muito bem recebidos aqui em Campinas com essa segunda proposta. O público entendeu o valor agregado que tem no produto, né? Nós conseguimos, de novo, um desafio na região que a gente estava, de conseguir um preço bem condizente com o produto, né? Sim. Que não é o mesmo preço de mercado. A gente faz tudo que tem uma qualidade superior, ela tem um custo superior, né? E a gente faz isso com muito bom gosto, porque a gente quer que o cliente chegue em casa com a sensação de estar num hotel, né? De ter o prazer de voltar para o refúgio dele com muito gosto, com muita vontade. Uma coisa é preço, outra coisa é valor, né? É bem diferente uma coisa da outra, né? E essa questão da Vanguard, quando eu fui para Londrina conhecer, né? Essa pegada é muito clara. Tanto é que você vai na central da Plaenge, né? Ela tem aquela cara mais sóbria, né? Sofisticada, aquela coisa mais retilínea, vamos dizer assim, né? Aquele chique. E você vai na Vanguard, a pegada mais jovial. Muito mais. Então você vê, por exemplo, lá o próprio escritório, é aquela coisa de muito concreto, muito... Via na arquitetura, ela te induz à inovação, né? Isso. Então, se você está antenado no mundo e vê lá o que acontecia no Vale do Silício, né? As maiores inovações lá, como é que a gente traz isso para a ponta, para o mercado local? Para a nossa equipe ter esse espírito de inovar, né? Um espírito que vinha lá do Ézaro. Né? Assim, ele tinha muito isso. Como é que a gente transmite isso para essa empresa gigante, que 9 cidades, né? Mais de 3.500 colaboradores e com características muito local? Como é que você transmite esse espírito, né? E a arquitetura é uma das formas de você transmitir esse espírito para a equipe, né? Eu fico feliz que a gente conseguiu aqui em Campinas. Sempre que a gente entra numa cidade, a gente entra assim, entra pequeno, porque de fato a operação é pequeno, mas quem conhece o que a gente tem de proporcionar experiência para cliente nos nossos estandes de venda, nas nossas centrais de decorados, às vezes dá uma certa agonia, né? Você fala, puxa vida, aqui é tão... E agora a gente conseguiu, deve começar esse ano, nós conseguimos um espaço bom na Nova Campinas, e a gente vai começar a construção agora de uma sede da empresa mesmo, com o porte que Campinas merece, né? Para trazer experiência para o cliente, para poder concentrar todos os decorados num único espaço. O projeto está ficando muito bacana, está bem diferente, Vieira, do que você viu, certo. Porque vai ser um novo passo, né? Quando você vai para uma... a gente nunca... Mesmo espírito do prédio são nas sedes, mantém a característica, mas sempre com vontade de fazer um pouquinho melhor e evoluir um pouquinho mais. Então, imagino que vai ficar sensacional aqui para o público de Campinas. Rogério, quando você fala, né, que quando a Plaenge chega numa determinada região, chega numa cidade, ela entende, na verdade, as características e as demandas da própria cidade. E é muito curioso, porque a Plaenge, quando chega em Campinas... ela chega quando Campinas está numa situação muito delicada em relação a várias obras atrasadas, inclusive de outros players grandes, de outras construtoras grandiosas. E Campinas está ressentida com isso. E a Plaenge chega divulgando muito a questão do seguro de obra dela. Conta pra gente um pouquinho dele, por gentileza. Então, o seguro, né? No passado a gente tinha uma grande incorporadora espalhada pelo Brasil que quebrou, né? E deixou bastante cicatriz. Vou falar, em qual? Obrigado, Vieira. É um cara polido demais. Exatamente.
E naquela época falou, puxa, por uma irresponsabilidade de terceiros, a gente está sendo prejudicado, né? Então, o que a gente pode fazer para minimizar isso e para dar conforto ao cliente em relação à nossa gestão conservadora? E se buscou, através de seguradoras, criar um seguro que beneficiasse o adquirente. E não foi fácil fazer isso, porque não existia esse produto no Brasil, né? E nós, com muita insistência, a gente conversou com Munich Re, Swiss Re, que na época eram as maiores resseguradoras mundiais, para montar um estudo na Plaenge. Então a gente ficou 3 anos, né? O Rodrigo ia lá, comprava, ele fechava o contrato em 3 pagamentos. A gente ia para essas 3, a seguradora e as 2 resseguradoras, falava, olha, tá aqui o contrato do Rodrigo, ele prometeu depositar amanhã, vai depositar lá 6 milhões de reais para pagar o apartamento, e não, o Thomas, ele já falou que vai pagar em parcelas pequenas e o Vieira vai pagar daqui 6 meses. A gente apresentava todos os contratos para as seguradoras e dava acesso à nossa conta bancária para eles conseguirem auditar em tempo real, do jeito que eles quisessem, o dia que eles quisessem, para conseguir auditar a nossa empresa, se ela estava ou não estava. Depois de 3 anos, eles tiveram muita segurança na nossa gestão, e hoje eu acho que a Plaenge, eu não tenho histórico, mas eu não conheço outra construtora no Brasil ou outro tipo de aplicação em mercado financeiro que você invista o dinheiro antes e tenha um seguro de entrega do empreendimento. E como funciona o seguro? Voltando lá, se você bater a BMW, né, a seguradora vai falar, olha, não dá para consertar, tá aqui o dinheiro, vai lá e compra outra. Ou, se for uma batida pequena, a seguradora vai falar, então eu termino a obra, se você continua me pagando, e eu te entrego o apartamento. Então, todos os empreendimentos Plaenge têm seguro de entrega, e funciona exatamente assim, né? Voltando mais um pouquinho para o mercado e não para carro, se eu tiver uma obra que eu estou no começo, eu estou lá na fundação, e acontece alguma coisa na minha gestão que precise do seguro, o seguro vai analisar e vai falar, bom, aqui eles venderam 30%, receberam 15% por enquanto, é melhor a gente devolver o 15%, então o cliente recebe o que ele pagou, e a seguradora fica com o imóvel, né? Se a gente está no final da obra, a seguradora vai olhar e vai falar, bom, aqui eles já construíram 80%, o pessoal já pagou 50%, vai ainda financiar o resto, eu vou pôr uma equipe de engenharia, você continua me pagando e eu assumo a obra e termino, né? É uma coisa que dá muita tranquilidade para quem compra na planta com a gente, muita. Dá uma segurança. É uma segurança, né, para o cliente. Se você pede para ele criar um produto para você, você abre tua vida financeira durante 3 anos para um grupo analisar para ver se vai te fornecer esse produto. É muito... E Tomás, você falou de machucar com prazo, né? O prazo lá é levado muito, muito a sério, né? Se você pegar o Vitra foi uma obra lançada em 2019, final de 2019, a gente estava com a pandemia, com todas as dificuldades em cadeia de distribuição de todos os segmentos, e foi uma obra que a gente manteve o prazo de entrega, né? Com muito perrengue mesmo de você ter a massa lá para você fazer o reboco e não ter o pedreiro, você ter o pedreiro e não ter a massa, muita dificuldade, foram muito esforço. Todas as adversidades possíveis, sim, né? Agora, Rogério, eu fiquei agora com uma curiosidade, que eu acho que vocês estão com a mesma interrogação na cabeça. A Plaenge já atrasou a entrega de alguma obra residencial que você se recorde? Então, são 460. Eu acho que se você fizer a conta, acho que 5 obras a gente passou do prazo combinado e a gente ficou dentro dos 6 meses, que a lei permite. Todas as nossas obras, quando a gente lança, os nossos 6 meses que a lei permite você entregar depois, por intempéries, a gente não considera no nosso cronograma de obra, né? A gente considera o prazo que a gente pactuou com o cliente de fato, tá? E teve, acho que 1 ou 2, até eu era responsável em Cuiabá, daí foi na época da Copa do Mundo,
que vocês não têm ideia o que virou Cuiabá, uma cidade do interior do país, construindo estádio, construindo shopping, construindo hotel, simplesmente não teve jeito, e a gente... Não tinha material nem mão de obra, foi um caos assim, mas daí o que acontece na Plaenge, pelo menos, né? O nosso contrato, acho que desde 1985, né, os dois aí advogados, mas no nosso contrato a gente tem penalidade para a gente por atraso de obra, né? Então, passou 6 meses de lei que você pode atrasar, todos os nossos clientes, no 7º mês, recebeu o aluguel baseado no valor do imóvel que ele comprou. Né? Que legal. Que respeito, né? É uma situação assim que você fala, e isso é uma relação de pode confiar comigo. É difícil você pegar e encontrar uma outra postura semelhante de uma outra construtora no país. Mas eu tenho mais uma curiosidade, já que o Tomás começou a falar de curiosidade. Nós falamos até aqui de condomínio edilício, né? Os apartamentos. E teve um sucesso de lançamento lá em Mato Grosso, que foi o Leonic, né? Leonic. Não sei se você vai poder passar essa informação para a gente aqui, para os campineiros, né? Mas existe alguma pretensão para Campinas? Olha, você sabe que quando, né, a ideia de como que a gente completa todo o ciclo do setor imobiliário, o que a gente pode fazer mais? Nós sentimos, quando teve um boom de condomínios horizontais no Brasil também, nós sentimos que muita gente, né, gosta desse tipo de produto, e a gente começou o estudo. Te falo, Rodrigo, a primeira cidade que nós procuramos terrenos para fazer horizontais foi Campinas. E é a única cidade, uma das poucas que a gente não tem ainda. Uma por conta da dificuldade que foi a legislação na época, e eu acho que isso hoje já está bem resolvido, né? A gestão municipal daqui hoje é uma gestão que gosta de fazer, que gosta de resolver os problemas. É legal falar isso, porque cada cidade tem a sua dorzinha, mas a gente sente a equipe atual da prefeitura uma equipe bem comprometida com o empresariado. E Campinas ainda não deu certo horizontal, né? Nós começamos a experiência por horizontal em Mato Grosso do Sul, e o Leonic é um projeto que a gente falou, olha, a gente já testou, como a gente faz com tudo, testa pequeno, a gente já aprendeu como é que faz, né? Quais são as dificuldades de uma obra horizontal, que são outras em relação à vertical. Agora eu acho que a gente está pronto para fazer um produto com a nossa cara. E daí a gente... É fenomenal assim o produto, não sei se você já teve a oportunidade de ver, quem quiser entrar no plaenge.com.br e procurar lá Leonic, em Campo Grande, o produto é espetacular, né? E foi um sucesso tremendo de vendas, foi muito legal. Parece um condomínio em Dubai. Fernando, eu acho que o desafio está lançado e nós precisamos encontrar esse terreno aqui em Campinas, essa gleba, hein? Encontrar e levar logo, viu? Porque não tem novidade por aí. Não, com certeza. E você lembra o preço que lançou o metro quadrado lá? Lá, R$3.000 o metro quadrado. Tá, por que eu levantei essa bola para ele? Né? R$3.000 o metro quadrado do lote, né? Aqui tem nego que acha caro, 2.000 na região do Alphaville, não sei o que lá. Não, vocês são loucos. Nós estamos falando de uma outra praça, R$3.000 e lotes que começavam acho, em 500 metros até 1.000. A média lá são 650 metros quadrados. 650 metros quadrados, R$3.000, é isso? Nós estamos falando de 1.800.000. Que vendeu 1.800.000 cada lote. Vendeu tudo em 4 dias. Olha o mercado ruim. Que espetáculo. Pô, vamos fazer um desse aqui, Rogério. Vamos. Acha a área aí. Deixa comigo. Ô, Rogério, eu vejo você falando muito de carro, e carro é outro assunto que a gente é apaixonado, né? Temos até algum piloto aqui conosco, né, Fernando? Então... Rodrigo se arrisca às vezes aí na equipe dele de kart e assim por diante. E a gente sabe que, dentre todas essas andanças do grupo Plaenge, buscando essas experiências, essas referências no exterior, tem uma passagem junto à Porsche. Conta para nós aí agora em detalhes isso. A Porsche, né, de carros, eles tinham um desafio muito grande na Alemanha de fazer uma fábrica
pequena e exclusiva se tornar rentável em meio a uma série de competidores aí por carro, né? E a maneira com que eles fizeram isso foi criar a Porsche Consulting para resolver todos os problemas da fabricação dos carros, né? E essa consultoria numa obra da industrial, nós sentimos a necessidade de ter, como o cliente era de muito peso, a gente sentiu a necessidade de ter uma consultoria internacional de peso que pudesse fazer frente a um problema de gestão do cliente que estava nos atrapalhando, impactando em cronograma de obra. Então, a gente fez a primeira experiência com a Porsche Consulting junto à obra à industrial, e isso foi tão bom que nós resolvemos daí testar no canteiro de obra vertical, né? Montamos uma equipe para absorver esse conhecimento e passamos vários e vários anos com a Porsche Consulting atuando em vários processos da empresa, né? Produção, gestão, propaganda e marketing. Então, uma interação muito grande com viagens para a Alemanha, né? Você que gosta... Eu não gosto muito de carro, mas como tem um piloto aqui, eu vou... nunca tinha me interessado tanto por velocidade, até poder ir lá em Leipzig e visitar a fábrica da Porsche. A gente estava em 12 executivos, e daí a gente saiu no salão assim, e daí eles falaram, agora nós vamos experimentar. É isso. E eu tive a oportunidade de dirigir, acho que 7 Porsches diferentes em pista. E lá eles têm a pista de teste deles? Tem a pista de teste, então assim, foi fenomenal a experiência, e fica um sabor muito grande pela velocidade, né? Apesar de não curtir tanto o carro pelo jeito que vocês curtem, mas foi uma experiência bem legal, e o mais impactante, né? A experiência do carro, ok, mas o mais impactante, que tudo que a gente viu deles lá, tudo que eles ensinaram pra gente aqui, falar, ó, funciona assim, funciona assado, tem esse tipo de problema, a gente resolveu assim, a gente pôde vivenciar dentro da fábrica da Porsche, né? A gente pôde ver isso de personalização que você falou, que tipo de personalização que eu vou fazer para um carro, né? Eles falaram, olha, a gente tem um carro diferente a cada 2 minutos, cor... Uau. Tipo de roda. A costura do banco. A costura do banco. Da costura do banco. Acho que só roda você tem mais de 14 tipos de roda. Como é que é? Um carro a cada... na época que a gente foi, um carro a cada 2 minutos, e um diferente do outro, e com uma logística assim que você fala, nossa, é muito top. E eu lembro uma passagem quando começou assim quando começou o processo deles, eles falaram, não, nós vamos trabalhar com vocês com essa parte da entrega de material. Eu falei, mas você tá louco? Porque a gente compra piso lá de Santa Catarina. Na época eu estava no Mato Grosso, falei, vem caminhão pela estrada. Eu falei, isso não vai dar certo. Você consegue com carro. Ele falou, pois é, ó, o volante de um Porsche, ele tem mais de 30 fornecedores. Um fica na Ásia, um fica na Europa, o outro fica na Oceania. E não é que a gente consegue fazer um carro a cada 2 minutos. Você vai reclamar do piso? Você está no mesmo país, né? Então, é um pessoal assim que valeu bastante a pena fazer a parceria. Eu acho que transformou o jeito de a gente construir, com desafios bem diferentes, né? Que a indústria automotiva, o produto anda, sim, e os equipamentos são muito mais sofisticados. O nosso construção civil, eu gosto de brincar que a gente junta, né? Areia, pedra e cimento para transformar em obra de arte. Mas ainda é muito artesanal e não tem processo industrializado, é muito pequeno, é só o processo mesmo. Curiosidade, você pode falar de processo, artesanal e tudo mais, a gente tem aqui a cultura no Brasil, né? Então tudo estrutural, concreto armado, com bloco de vidração, ou é o estrutural, tradicional e tudo mais. Hoje a gente tem visto algumas obras industriais já com aqueles pré-moldados de concreto, ou utilizando o aço e tudo mais. Existe alguma possibilidade de a gente avançar com a tecnologia, como por exemplo no mercado americano, que você tem aqueles arranha-céus inteiros de aço e com as vedações
sei lá, se externas são de blocos ou interna é drywall. Lá tem a tecnologia, tem mão de obra para isso. Aqui eu sei que, imagino que a gente não tenha. Mas tem interesse ou nem tem interesse disso porque o público não adere? Vieira, tem algumas coisas que vão acontecendo na carreira que você fala assim, você tem que ir repensando e mudando, né? O que a gente enfrenta hoje, uma dificuldade muito grande de reposição de mão de obra qualificada, jovem, para trabalhar com carpintaria, para trabalhar com... Uhum. Então, eu acredito que nos próximos anos vai ter uma transformação na construção civil mais impulsionada pela dificuldade na mão de obra do que por qualquer outro motivo, né? Interessante. Culturalmente, o nosso público não é preparado para morar numa casa de gesso, para morar num... É cultural do Brasil. Nós já fizemos várias experiências, várias pesquisas, a própria central de decorado que a gente constrói tudo com a construção seca, né? Mas o cliente ainda ele tem a preferência pela solidez do imóvel. Então eu acho que vai conseguir, vai transformar, mas ainda num processo lento, se for acelerada em função de mão de obra. Interessante, eu não tinha pensado nisso. Eu sempre penso no consumidor, mas assim, a mão de obra, a falta de mão de obra, a carência dela e a especialização vai impulsionar para isso. Faz bastante sentido. Pegando essa deixa do consumidor também, uma coisa que todo mundo tem uma certa ressalva e até uma aversão é a questão do ligar para 0800, aquela situação em que você passa de um setor para outro e ninguém resolve, a ligação cai no meio do caminho depois de 30 minutos. Rogério, a gente sabe que a Plaenge, ela tem um aplicativo em que muitos dos pepinos que aparecem, o comprador pode resolver por lá mesmo. Como é que vocês conseguiram amadurecer tudo isso daí? Como é que vocês chegaram nesse aplicativo que na ponta do dedo resolve aí uma grande quantidade de problemas do seu comprador? O que, além da facilidade do canal, né, hoje a gente busca ter canais de atendimento por onde o cliente quiser, né? Embora tudo isso convirja para uma mesma plataforma de atendimento nossa, a gente quer dar facilidade para o cliente, né? E mais do que isso, a gente quer deixar na ponta da mão dele a informação. Hoje tudo você quer resolver pelo celular, né? Então, desde colocar manuais do empreendimento e a vontade de desenvolver isso para o consumidor é que isso também se perpetue com o imóvel, né? Porque depois, quando a gente vê muito cliente de recompra que perdeu o histórico do que foi feito no imóvel, perdeu garantia. Então, a nossa vontade é, através do aplicativo, eu manter na construtora o histórico do que aconteceu com o apartamento, né? Para dar mais longevidade, para não perder valor de mercado ao longo do tempo. Hoje a gente tem essa característica de imóveis da Plaenge, eles são mais vendáveis do que a média da concorrência, pelo cuidado que o condomínio tem ao longo do tempo. E até para a gente trazer para a realidade, para quem está nos acompanhando, o que nós estamos falando? É aquele primeiro adquirente que recebeu a pasta de entrega das chaves, junto com um disquete, onde estavam lá disquete, agora eu denunciei minha idade, junto com o CD, junto disquete, com o pendrive. Verbatim. Exatamente. Lembra? E lá estava o projeto elétrico, hidráulico, onde estão passando aqui os canos, onde que está a questão aqui toda da iluminação. E depois que esse cara recebia essa documentação, isso não chegava ao segundo, ao terceiro proprietário, assim por diante. E a pessoa não sabia se podia bater lá um prego na parede ou não. Sim. Então, o fato de ter essas informações de uma maneira digital ao acesso do seu celular, isso é fantástico. É fundamental. Daqui a pouco a gente vai estar vendo... Vou denunciar minha idade aqui, né? A empresa, o primeiro computador que ela pôs era o CP500. Né? Não existia computação Eu também dessa sala aqui. Então, essa vontade de ser tecnológico, de digitalização, é muito presente, né? Hoje tem um sistema, você não perguntou, mas eu vou falar, né? Tem o BIM, que é uma modelagem, você constrói a obra digitalmente antes de executar na prática, né? E existem vários níveis de você fazer isso. O primeiro seria só desenhar em 3D, que é o que
a grande maioria hoje já faz, né? A gente atua com esse programa e é quase uma persistência em fazer, de fato, no virtual, aquilo que eu faço no real, né? Porque daí a gente vê que faz sentido, porque eu desenhar e enfrentar os problemas na obra porque eu desenhei diferente, que é o normal de acontecer, né? Quando tinha desenho 2D, hoje a gente tem, das 72 obras em execução que nós temos hoje, 50 já são com esse sistema de eu ter tudo levantado 3D, eu consigo, o mestre de obra consegue pegar lá o joystick dele e passear por onde ele quiser. Pô, né? legal. Você consegue ir na obra, a gente disponibiliza QR Code, o cara vai executar, tá num ambiente que ele tem a parede bruta e ele vai executar o encanamento. Então, através de QR Code, ele pega o celular dele, ele consegue enxergar onde vai passar o cano na parede. Então, tem bastante desenvolvimento tecnológico que a empresa faz, que é bem avançado. Economia, né, de tempo, custo, e daqui a pouco a gente vai estar vendo um avanço disso, um manual de instruções em blockchain, é verdade, uma NFT que vai poder dar acesso a todas as informações aí. Tá breve, daqui a pouco tá chegando, tem muita coisa para expandir. Mas assim, uma conclusão que a gente tem desse bate-papo, a Plaenge é excepcional. É uma experiência diversificada, de qualidade, de competência, de seriedade, né? Eu acho que quem já admirava sai realmente aqui dessa conversa hoje completamente fã. Sim, poxa, eu queria continuar o papo, mas também tem que liberar o Rogério aqui, né? Coitado, né? Já cedeu bastante tempo pra gente. Cara, eu queria deixar aberto aqui, quando você puder, a gente marcar um outro bate-papo. Tem muita conversa. Com certeza. Tem. A gente só deu uma explanada. Você viu que legal? Tem muita coisa pra gente desenvolver e bater um papo bacana. Como diz o nosso técnico de som, Bruno, falou, não fica nervoso, quando você vê, já acabou. Edgar, desculpa. Tá vendo o nervosismo? O nervosismo. Mas é isso aí. gente. Cara, obrigado mesmo, viu? Obrigado pela presença. Obrigado a vocês pelo convite aí, Obrigado. Sucesso pro programa, né? Então, Rogério, com muito certeza. obrigado pela sua Seja presença, sempre pelas muito, informações. seja sempre muito bem-vindo aqui conosco, tá viu? bom, vocês também. Tendo novidade, conta pra gente, chama que nós vamos atualizar o nosso público, tá certo? Combinado. É isso aí, gente. Esse foi o nosso bate-papo de hoje do Código Imobiliário. Agradecemos a audiência de vocês e até o próximo episódio.